Bom dia, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje eu venho falar com vocês sobre quando nós oferecemos para Deus, sobre o servo bom e fiel, né? Aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quando aquele Senhor, ele saiu e deixou, né, 5 talentos na mão de um servo, 2 na mão de outro e 1 na mão de outro. E os 2 que receberam maior quantidade foram aqueles que multiplicaram. E aquele que recebeu menos foi aquele que guardou e enterrou. E eu trago para a reflexão de vocês. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado nas suas mãos? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem dado nas minhas mãos? Por muito tempo eu só absorvi para mim, guardava para mim e não fazia com que aquilo que o Senhor tem me dado que eu viesse semear na vida de outras pessoas, como hoje eu tenho feito. E o Senhor fala, quando Ele nos dá algo, quando Ele nos dá um conhecimento, Ele prospera da Sua palavra sobre as nossas vidas, nós temos que entender que isso é para prosperar sobre a vida daqueles que precisam e que necessitam, às vezes, ouvir também. Então, aquilo que o Senhor tem me entregado, aquilo que o Senhor tem falado comigo no meu coração, eu tenho tentado ao máximo passar para frente, multiplicar, porque quando nós começamos a entregar aquilo que o Senhor tem nos dado, Ele vem e nos dá mais um pouquinho. Ele nos dá à medida que nós vamos entregando. Se eu vou falando do seu amor, se eu vou oferecendo o meu melhor para Ele, através de entregar a tua palavra, que é o que eu faço aqui todas as manhãs, o que eu tenho feito hoje, o que eu estou fazendo agora, aí Ele vem e prospera mais sobre a minha vida. Mas eu falo isso em tudo. O que eu oferto para Deus de melhor, Ele vai retribuindo, porque isso é uma promessa, é um mandamento, né? Tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, Ele nos devolve de alguma forma. Então, que nós venhamos fazer com carinho, com amor, com dedicação, que é levar o seu Evangelho para aqueles que precisam, é ser bons. No nosso lar, a gente está sendo luz o tempo todo, está tendo sabedoria de estar agindo. No nosso emprego, a gente não deixar as más conversações nos corromper, as situações que muitas das vezes acontecem, nos desviar do caminho, dos propósitos do Senhor que tem para nós. Porque quando nós sentamos à mesa, muitas das vezes nós não podemos participar daquilo que está acontecendo ali. E o Senhor, Ele, através do Seu Espírito Santo, Ele nos incomoda quando nós estamos caminhando, agindo para algo errado. Então, que nós venhamos ouvir o Espírito Santo, que nós venhamos cada vez mais buscar fazer a vontade do Senhor, cada vez mais intimidade, para que a gente venha reconhecer sempre o Senhor falando conosco, sempre o Teu Espírito quando vem falar conosco. Então, que você venha prestar atenção às mesas que você tem sentado, aquilo que você tem absorvido sobre a sua vida e aquilo que você tem entregado de volta para o Senhor. Porque o Senhor fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, cuidar daqueles que estão à nossa volta. É lógico que vai ter situações que a gente vai aprender a amar, vai até cuidar, mas não precisamos caminhar junto, porque se nós caminharmos junto, também nos corrompemos ou às vezes nos desviamos dos propósitos do Senhor, mas que nós devemos amar a todos, o Senhor nos ensina através da Tua palavra. Então, que nós venhamos amar, que nós venhamos dar para eles aquilo que o Senhor tem nos dado, mostrar para eles o caminho que se deve andar, é andar em retidão. Eu, agora, falando com vocês, me vem à memória, né? Aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela padecia daquela enfermidade. E se ela não tivesse tido uma determinação de romper todos os desafios naquele momento, porque como ela já vinha muito tempo sofrendo, com certeza estava fraca, estava debilitada, e fora que naquela época era separada, né, de todos, ela rompeu todos os seus desafios, ela rompeu uma multidão, e ela somente tocou na orla de Jesus,
Jesus, da onde saiu virtude, saiu vida. Então, que nós venhamos ter essa determinação, que nós venhamos buscar ao Senhor a todo tempo, de coração sincero, de coração puro, para que Ele venha agir sobre as nossas vidas e que nós venhamos oferecer sempre o melhor, porque quanto mais nós oferecemos para o Senhor, mais Ele dá sobre as nossas vidas. Quanto mais nós buscamos conhecer a Sua palavra e através desse conhecimento a gente espalhar sobre aqueles que precisam, mais Ele vai nos dar. Isso é certo, né? E que nós venhamos ser vigilantes a todo tempo, que nós venhamos viver uma vida constante de oração, buscando a presença do Espírito, tendo como Daniel, nós separarmos, nós temos uma disciplina sobre a nossa vida de oração, porque Daniel orava, né? Ali ele orava pela manhã, orava em outros momentos, ele tinha ali uma rotina de oração, que nós venhamos também fazer isso em nossas vidas, que nós venhamos ter aqueles momentos, aquela rotina, de todo dia de ter aquele horário, de estar buscando a presença do Senhor através da oração, de estar buscando intimidade com o Senhor através da oração. E também, né, eu falo José com todos os desafios que ele teve, que seus irmãos jogaram naquele poço, ele teve que romper aqueles desafios, ele teve que saber lidar com os desafios. E Deus foi ensinando, foi moldando, foi preparando, preparou pessoas para estar com ele e ele rompeu tudo aquilo, ele conseguiu vencer tudo aquilo sem se desviar da presença de Deus. Lógico que não foi fácil, assim como nós sabemos que não é fácil às vezes caminhar, porque às vezes o desafio vem da vontade de parar, de desistir, mas nós temos que lembrar que lá na frente há algo maior, há algo satisfatório para nossas vidas. Então, que você venha ter determinação, venha ter foco, venha saber que você não é o único que passa por situações, todos nós passamos, mas que você venha ter certeza daquilo que você tem buscado. E não fala assim, eu sou pequeno demais. Não, eu sou improvável, não, porque Gideon foi improvável, Gideon era o menor da casa, e com um pequeno exército, através da presença do Senhor, do poder de Deus, ele conseguiu romper a multidão. E também Davi, o menor, aquele mais improvável, ele conseguiu vencer um gigante. Então, não importa o gigante que venha, não importa o exército que venha, se você tem Deus na tua vida, Ele vai te ajudar a vencer e romper todos os desafios que vinham. E eu deixo essa palavra, essa reflexão para vocês no dia de hoje, nessa manhã, e que vocês possam pensar, guardar e refletir sobre tudo aquilo que Deus tem feito sobre as suas vidas. E quando tiver dúvida, vai, pega a Bíblia, pega a palavra do Senhor para ler, que Deus vai esclarecer, eu tenho certeza, em nome de Jesus. E que vocês tenham um dia abençoado no Senhor Jesus. E se essa palavra falou o teu coração, fez a diferença na tua vida, e, por favor, curta, dá um like, faça um comentário e compartilhe com mais pessoas, para que venha ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas, porque nós sabemos que o Evangelho tem que ser pregado, as boas novas têm que ser anunciadas para aqueles que precisam e necessitam. Muitos ainda não ouviram, e às vezes é uma palavra de fortalecimento para alguns. Então, que vocês me ajudem, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos.